Oi, gente, aqui é a Pri e hoje eu vou falar sobre a diferença de ser necessário e de ser pertencente. Faz pouco tempo, eu diria que alguns dias, que Deus me trouxe essa palavra. Hoje você não é mais necessário, mas você é pertencente. Por muito tempo eu me senti necessário, só se eu fizesse as coisas sairiam bem. Ou para tudo eu dizia sim, para tudo eu estava pronta, eu largava tudo o que eu estava fazendo para os outros. E isso foi pesando muito na minha caminhada, porque chegou o momento em que eu vi que não era para Deus, por mais que eu queria que fosse, mas não, eu estava servindo pessoas. Acabaram usando os meus sims e o meu sempre, digamos assim, o meu sempre presente, eu não negar, eu estar sempre pronta para ajudar. Isso, uma parte sim é minha culpa, porque eu realmente achava que certas coisas eu tinha que fazer, porque eu sabia fazer, porque eu não queria deixar a obra do Senhor sem ter algumas coisas. Então, eu não tiro essa culpa de mim, essa culpa é minha, sim. Fui totalmente imatura, porque a igreja, ela é o corpo de Jesus, e esse corpo tem uma cabeça, que é Jesus. Na cabeça é o centro do corpo, então ele precisa ser o centro. É para ele que as coisas precisam ser feitas, não para pessoas, como eu estava fazendo. Eu até fui chamada de Severino, porque eu fazia tudo e estava sempre pronta para ajudar para tudo. Até que Deus falou comigo e disse: você não é Severino, você é filha de Deus, uma filha importante no reino. E em meio a isso, o Espírito Santo falou muito comigo que eu não estava servindo a Ele, que eu estava servindo para agradar pessoas, onde os meus sims eram bastante usados e mesmo doendo eu fazia, mesmo o Espírito Santo falando e brigando comigo, eu fazia. Só que isso começou a pesar e muito. E por várias vezes eu ficava me perguntando e perguntando para Deus, mas o fardo não é leve? Pelo menos aqui, dentro da sua casa, não deveria ser leve? Por que tá tão pesado? E por que parece que tá tão pesado só para mim? Tudo isso me afastou de Deus também, porque eu queria carregar fardos de todo mundo nas minhas costas. Eu não tinha mais tempo nem para Deus. E se eu não tenho tempo para Deus, como é que eu quero servir na igreja dele? Se eu não estou tendo tempo com ele? Então ele começou a me cobrar. E eu precisei parar. Precisei que Deus me tirasse tudo. Primeiro, ele me expõe. Então, ele me tira tudo. Ele me amassa. E aí ele me mostra. Tudo que tu precisa é de mim. Você não precisa de nada do que você acha que precisa. Você precisa de mim. Então, eu comecei nesses 3 meses que eu estou numa nova denominação, eu comecei a voltar a ter o tempo com Deus. Comecei a voltar a perguntar coisas para Deus que fazia muito tempo que eu não perguntava. Tirar dúvidas com Deus.
E eu precisava curar muita coisa dentro de mim para amadurecer. E foi aí que eu fui vendo que nesse novo lugar, com essas novas pessoas, com novos pensamentos, eu não era necessária. E eu não digo isso por mal. Eu digo que tudo que eu recebi foi tempo. E até hoje eu recebo tempo. Porque Deus me pede tempo. E tudo o que está acontecendo está sendo, como eu falo muitas vezes aqui na Físio, degrau por degrau. Tudo que eu voltei, eu tô caminhando de novo, mas no tempo de Deus. E isso me faz eu me sentir pertencente. Eu nunca tinha sentido isso. Essa paz, essa leveza de se sentir pertencente. Servir o Senhor não é um peso. Jesus serviu aos apóstolos e às pessoas aqui. Quem sou eu? Até porque se eu enterrar os meus dons, eu vou estar indo contra a palavra de Deus, que diz: não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética. Então, o meu lugar não é no banco, mas o meu lugar é como filha. E isso é falado sempre. E essa paternidade eu nunca tinha vivido desse jeito e tá sendo leve. Não tá sendo aquele primeiro amor, quando a gente se apaixona e grita. Tá sendo aquele amor profundo em que já passou algum tempo e você sabe que você é apaixonado por Jesus. Sabe, é um amor que eu não consigo explicar para vocês. Mas eu não conseguiria viver sem esse amor. Já faz muito parte de mim. E me sentir pertencente, me sentir que eu tô num lugar que não necessita de mim. Porque Deus não precisa de mim. Deus quer que eu esteja com Ele, mas eu preciso buscar. Eu preciso aceitar, eu preciso fazer. Então, Deus não precisa de mim, mas Ele me ama. Eu pertenço a Ele. E o sentimento de pertencer, o que eu posso dizer para vocês, pertencendo à Igreja do Senhor, eu sei que eu faço parte de um corpo e que cada membro desse corpo faz com que tudo seja leve, porque tudo é distribuído. Claro que uns vão carregar mais do que os outros, mas todos estão levando ao mesmo tempo. E é muito bom se sentir assim. Com esse vídeo eu quero passar a mensagem de que nós que somos intensos e queremos fazer as coisas, Deus nos fez intensos, mas não nos fez para nos usarem para a gente servir como um trabalho. Ele fez para a gente servir por amor, como Ele nos ama.